terem uma motivação incorreta, em algum momento haverá distorção. Então veja, muitas das coisas que Mani afirma aqui através da sua doutrina até pode ser concordada. Então aqueles que procuram agir de uma forma boa, aqueles que procuram agir de uma forma justa, constroem em torno de si um ambiente de justiça, um ambiente de mais santidade, né? Porque estão influenciando de uma forma positiva, estão influenciando de uma forma correta. Só que por que ele está dizendo isso? Ele está colocando isso não como resultado de um ambiente transformado pela ação de um homem justo, de um homem bom, de uma pessoa boa, de uma pessoa justa. Mas ele está colocando isso num âmbito muito mais profundo, dizendo que na verdade esta ação justa está fortalecendo a força do bem, que é coeterna à força do mal, e está com ela, está em contradição a ela e disputando espaço com ela. Então veja, recai sobre o homem o poder, né, um poder cósmico, vamos dizer assim, de equilibrar ou desequilibrar a balança. A ação do homem pode equilibrar a balança do universo. O homem pode fazer a balança tender para o mal ou tender para o bem a partir da sua ação. Então veja que está completamente dissociado. O eixo está fora do lugar, é colocado sobre o homem e não sobre Deus, né, sobre a pessoa de Deus. E aí temos o centro da questão não será mais Deus, a sua lei, a sua vontade, a sua soberania, o seu poder, né, mas será o próprio homem que vai equilibrar para um lado ou para o outro, a partir da sua ação, a partir das suas escolhas. Okay? Então temos aí, mesmo que algumas ideias superficialmente estejam semelhantes às nossas, as conclusões a que elas chegam serão extraordinariamente distintas, serão extraordinariamente diferentes. E aí, quando analisamos essas questões, temos que tomar cuidado com a forma como tratamos as palavras. Então as palavras são muito importantes porque temos que entender o que elas expressam. Se nós nos distraímos em relação à correta expressividade das palavras, podemos transmitir um conceito equivocado. Okay? Então vemos aqui, por exemplo, na objeção foi colocado, olha só, pensando bem, quase todas as religiões são parcialmente dualistas, até mesmo o cristianismo. Tá, em que sentido o cristianismo seria parcialmente dualista? E aí temos que, na verdade, às vezes algumas interpretações equivocadas em relação ao sentido das palavras podem nos conduzir a uma reinterpretação incorreta em relação aos movimentos, por exemplo, o dualismo maniqueísta, o cristianismo, outros tipos de declarações religiosas. Por quê? Porque às vezes uma palavra que está conceituada de uma forma dentro daquele ambiente, se transportada para um outro, ela terá necessariamente um sentido um tanto modificado, por causa do sentido que ele quer dar quando expressa aquela palavra, do sentido que ele quer dar quando ele comunica, né, daquela forma, quando ele usa aquelas palavras para se comunicar. Então, se nós não compreendermos o que o cristianismo, e aí o cristianismo, a palavra cristianismo é muito ampla, né? O cristianismo engloba diversos tipos de pensadores, até antagônicos, né? Então, o que queremos dizer com o cristianismo? O cristianismo não pode ser sintetizado, né, num tipo de teologia toda acertada, toda funcionando como um relógio. Por quê? Porque há forças antagônicas dentro do cristianismo. Então há diversos tipos de pensadores que reinterpretam aquelas palavras bíblicas de acordo, muitas vezes influenciado. A gente acabou de mostrar, Schleiermacher, influenciado pelo evolucionismo, cientificismo, né, a alta crítica textual. Ele reinterpretou as palavras bíblicas da forma como quis, né, motivado por essas forças, né, com esses pressupostos, dizendo que a Bíblia disse algo que na verdade não disse, porque a Bíblia disse com aquela ênfase no âmbito espiritual, sobrenatural, que é desprezado por eles. Então, ao desprezar esses conceitos, eles reinterpretam a Bíblia de acordo com adaptando aos seus conceitos, aos seus pressupostos, né? Então, e eles são cristãos, se dizem cristãos. Então, aquele é o cristianismo, uma ortodoxia, o cristianismo, um certo fundamentalista é cristão. E aí temos, o que é o cristianismo, né? Que tipo de cristianismo, que tipo de ponto de vista? Aí coloca aqui, de certa forma é dualista, mas em que sentido? Aí temos, é dualista por quê? Porque faz a separação clara entre o bem e o mal? Sim, então temos dois lados, temos o bem, que é Deus, e o mal, que é um acidente dentro dentro da criação, um acidente dentro do tempo e do espaço, né? Mas que não é uma necessidade, não estava presente a priori, não é um ser, não é uma essência criada por Deus, muito menos coeterno junto com Deus antes da criação.
Então ele é uma deterioração do bem, de tudo que foi feito bom na parte de Deus. Isso é o mal dentro da existência a partir de um ponto de vista bíblico, né? Agora, que tipo de cristão está afirmando isso, né? Está fazendo essas afirmações? Analisando bem a proposta de Mani, veremos que ele não estava muito diferente do cristianismo. Veja só. Pois, de certa forma, no tocante a esse princípio, o cristianismo coincide com o maniqueísmo, onde, afirmando a eternidade do mal, aí onde mora o ponto crítico, né? O ponto que temos que ter muito cuidado. Por isso que logo atrás, né? Por isso que há poucos minutos eu acabei de falar. É imprescindível, é muito importante termos muito cuidado com as palavras e com os seus significados. No desenvolvimento do entendimento daquela palavra, a que conclusões chegaremos. Então, o que queremos dizer quando afirmamos ser um mal eterno? E aí eu tenho a necessidade de deixar isso muito claro, de especificar o que estamos querendo dizer com isso. Então, primeiro, esta ambiguidade em relação a falar o cristianismo já é problemática, porque o cristianismo inclui diversos pensadores, de certa forma, antagônicos e que são cristãos, dizem que estão interpretando a mesma Bíblia. Tá certo? Então, existe muita divergência aí dentro do cristianismo. Então, não dá para englobar todo mundo num time só, num grupo só. Aí podemos nos voltar para o texto sagrado, não, os cânones, né? O texto sagrado, o que ele diz. Muito bem, então os textos sagrados vão ter aquelas afirmações que estão presentes na própria escritura sagrada, sem interpretação, somente a leitura e a afirmação daquilo que está escrito. Então, a partir daquilo que foi dito aqui, em relação ao cristianismo afirmar um certo dualismo e de certa forma afirmar a eternidade, precisamos analisar de uma forma mais específica a palavra eternidade. A palavra eternidade. Aí eu recorro aqui ao dicionário. O dicionário é Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 8ª edição. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 8ª edição, de Francisco da Silveira Bueno. Ele tem aqui o FENAME, Fundação Nacional do Material Escolar. Então é o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 8ª edição. Vamos aqui à palavra eternidade no dicionário, a palavra eternidade. A palavra eterno, na verdade. Vamos aqui à palavra eterno. Página 542, o verbete aqui é eterno. Veja, eterno, conforme a definição, que não tem, veja só, que não tem princípio nem fim. Que não tem princípio nem fim. Que dura sempre. Imortal. Inalterável. Então este é o termo eterno conforme está aqui no dicionário, tá certo? O dicionário da língua portuguesa editado aqui pela FENAME. Vamos agora para outro termo que é importante aqui nessa discussão, para nós entendermos o que estamos querendo dizer com essas afirmativas. Vamos agora para o termo infinito, né? E perceba aqui quais são as distinções que são feitas no dicionário entre eterno e infinito. A primeira definição trazida para eterno foi: não tem princípio nem fim. Agora veja a definição para infinito: não finito. Não finito. Não finito, inumerável, infinito, o mesmo que infinitivo. Então, quando o dicionarista aqui ele trata acerca de eterno, a primeira definição que vem à mente dele é sem princípio e sem fim. Esses dois qualitativos aí, eles negam a possibilidade de haver princípio e negam a possibilidade de haver fim para a palavra eterno. A palavra eterno, necessariamente, ela se refere a algo que não teve princípio e não terá fim. Quando ele parte para infinito, ele não precisa falar acerca de não ter princípio, porque o infinito não engloba esse conceito. O eterno sim, mas o infinito não. O infinito diz: não terá fim. Tá certo? Mas teve princípio. Não terá fim, mas teve princípio. Por que nós nos apegamos a estas definições? Porque, novamente lendo aqui, quando meditamos, veja só, analisando bem a proposta de Mani, veremos que ele não estava muito distante do cristianismo. Tá? Esta é a proposta aqui, essa é a concepção. Pois, de certa forma, no tocante a este princípio, bem e mal, como está colocando aqui,
o cristianismo coincide, segundo este ponto de vista, né, o cristianismo coincide com o maniqueísmo, afirmando a eternidade do mal. Agora veja, será que o cristianismo afirma a eternidade do mal? O que é ser eterno? Eu acabei de ler no dicionário. Eterno não tem princípio nem teve fim. O mal não teve princípio? Se dissermos que o mal não teve princípio, então antes da criação de todas as coisas que pertencem ao tempo e ao espaço, ou seja, quando só havia Pai, Filho e Espírito Santo, teríamos que dizer, estava também ali o mal. Havia Pai, Filho, Espírito Santo e o mal. Isso é dizer que o mal é eterno. Tá, ok? Porque dizer que é eterno é dizer que não teve princípio. Dizer que não teve princípio é dizer que sempre existiu. E um ser que sempre existiu é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora dizer que o mal é eterno é dizer que o mal estava presente juntamente com eles antes do tempo e do espaço. Então essa afirmação é inverídica, ela incorre no erro. E este erro, na verdade, é muito comum. Esse erro, na verdade, é muito comum. Até discutindo acerca do tema com outro irmão, ele até mencionou para mim, quando Cristo fala assim, que arderão eternamente no fogo eterno. Arderão no fogo eterno. Eternamente no fogo eterno é redundância, né? Arderão no fogo eterno. Veja, arderão no fogo eterno. E aí eu repliquei para ele a questão. Veja, será que Cristo disse fogo eterno? Aí ele falou, disse, está na Bíblia. Eu falei, não, tudo bem, está na Sagrada Escritura, conforme você tem nas suas mãos. Em que língua está essa Bíblia? Ah, está em português. Ah, sim, Cristo falava em português? Não, Cristo falava em aramaico. Ah, sim, muito bem. Então quer dizer, os termos empregados na fala de Cristo, eles necessariamente tinham outros, eles não eram idênticos ao português. Eles estavam carregados com outros sinônimos. Eles tinham outras formas de conjugar. Então, quer dizer, a fala de Cristo original, que saiu da boca dele, do aramaico, primeiramente foi traduzida para o grego, ok? E aí buscou-se dentro do idioma grego os sinônimos que poderiam traduzir aquele sentido, aquela ideia, que foi recebida pelos apóstolos, testemunhos oculares, e que transmitiram nas suas pregações, e que foram capturadas pelos seus discípulos, e sintetizadas no texto, na língua na qual estavam escrevendo, no grego, por exemplo. O grego foi traduzido para o latim foi traduzido para o português arcaico, né? O português lá da época português mais antigo. Depois o português foi sendo atualizado, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada, até chegar nas mãos dele com esta frase, né? Arderão eternamente. Muito bem, mas será que a palavra eterno empregada ali, ela tem todo o sentido que foi trazido aqui pelo dicionário? Será que Cristo está dizendo ali que aquele fogo existia até antes da criação do tempo e do espaço? Não, isso é um erro de tradução, querido. Isso é um erro de tradução. O cristianismo jamais disse que o mal é eterno. O cristianismo jamais disse que o fogo do inferno é eterno, que o pecado é eterno. Jamais. Agora, a nossa forma de falar, e os tradutores precisam adaptar o texto à nossa forma de falar, porque é a forma que entendemos, eles empregam a palavra eterno querendo dizer infinito. Na verdade, o que eles querem dizer é infinito, queimarão infinitamente. Ou seja, não terá fim. Mas teve um começo. Quando foi o começo? O começo foi quando o querubim ungido intentou subir acima e colocar o seu trono acima do Altíssimo. Pronto, ali ele atentou contra a vontade perfeita de Deus. Ele saiu debaixo da influência da vontade boa e passou a tomar uma atitude em contradição ao Deus Todo-Poderoso, quando então foi punido, foi expulso de lá. E Cristo fala que viu o diabo cair do céu como um raio. Tá certo? Em Isaías fala que como caísse do céu a estrela da manhã, fosse precipitado. Tá certo? Então a partir dali, a presença do mal no universo. O mal está no universo, mas Deus cria. Aí vem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem a criação no jardim, plantou no jardim, colocou o homem, a árvore do bem e do mal, está presente no meio do jardim, com uma forma de proporcionar ao homem a possibilidade de escolha, e escolher sempre obedecer e evitar a desobediência. Se não houver a possibilidade de escolha, não há a possibilidade de obediência. Escolher o bem, evitar o mal, até o dia que se viu seduzido, caiu. Aí o mal que já estava no universo agora está presente também na natureza humana. E é a sua corrupção, é a sua queda. E a partir daí vem todo esse desenvolvimento que terá fim então com o juízo divino. O juízo divino dará às pessoas aquilo que elas queriam, separar-se de Deus. Elas não queriam se separar de Deus e viver
com as suas próprias decisões e desobedecer a Deus e atentar contra a sua vontade, dar as costas a ele, então o juiz divino dará o que elas mesmas procuraram. E aí o juiz divino estabelece que elas queimarão infinitamente, estarão infinitas lá. Agora, a palavra eterno só cabe a um ser em todo o universo, só um ser eterno, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tiveram princípio e não terão fim. Então, para encerrar aqui a nossa aula, a gente tem outros conceitos que também são muito importantes, mais básicos, né? Um conceito mais complicado, e principalmente nessa questão de palavras, que eu acho que tem que ser analisado de uma forma muito importante, é essa questão dualista, maniqueísta entre bem e mal. Temos que tomar muito cuidado, porque mesmo que corriqueiramente a gente use eterno nesse sentido, queimará eternamente, viverá eternamente, e a gente até às vezes usa um termo adaptado, eternizável, mas para mim até eternizável também está incorreto, porque quando partimos para o eterno, estamos negando o princípio. Então é eternizável, ele teve princípio, mas a partir de algum momento Deus deu a ele a capacidade mágica de não ter tido princípio. Então ele tornou esse ser um ser semelhante a ele mesmo, com as qualidades de Deus incomunicáveis. Só Deus é eterno, meu querido. Então, mesmo que você use isso na sua linguagem, não adianta. Ela só cabe a Deus. Aí você tem que entender que a sua linguagem está incorreta e que você está usando ela de forma adaptada. Mas você não pode criar toda uma ideia em cima dela. É uma ideia deslocada. O cristianismo não tem nada a ver com o maniqueísmo. Absolutamente nada. Só Deus é eterno e só Deus é bom. E a criação que vem a partir de Deus é toda boa. O mal teve um princípio em algum momento e ele foi a negativa da vontade boa de Deus. Ele na verdade não é um ser em si mesmo, uma essência, mas ele é uma negação. Ele é uma perversão. Ele é uma distorção. E a conclusão será quando Deus, por fim, essa distorção, estabelecer a sua bondade em todo o universo novamente. Concentrar o mal num aspecto de uma punição, no inferno, no lago de fogo, conforme veremos aí na escatologia. E ali ele punirá esses seres que atentaram contra a sua vontade, que estão em contradição com a sua vontade perfeita, tá certo? Mas esses seres não se tornaram eternos. Eles são infinitos. Por quê? Porque Deus não lhes dará fim. Deus não lhes dará fim. Permitirá que eles estejam lá recebendo o que lhes é devido, merecido, mas não eternos. Eterno só Deus. E aí, fechando aqui, tem a questão abuso da liberdade moral. Este conceito diz que toda a realidade do pecado está baseada no mau uso do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio de fato é causa, né? O livre-arbítrio traz a possibilidade da desobediência da vontade de Deus e assim constituir-se no mal? Sim, mas não a priori. Não a priori. Quer dizer, veja, o livre-arbítrio ele pode causar o mal, mas ele é uma possibilidade. Ele não é necessariamente o próprio mal. Ele é uma possibilidade de escolha. Então, precisaria escolher o mal? Não. Escolheu? Sim. Então, uma vez que escolheu, trouxe sobre si as consequências. Mas precisava escolher? Não. Porque senão nós diríamos que o mal é uma necessidade a priori, que teria que ser assim e pronto, e acabou-se. Isso seria um equívoco, seria um erro. E finalizando, a afirmação do ego, a negação de Deus. O pecado, na verdade, é a supervalorização do ego, do indivíduo e seu desprezo por Deus, o que leva a colocar sua vontade acima de todas as coisas e viver assim pelo pecado. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Agora, claro que existe ainda outras coisas que ainda precisam ser explicadas, né? Mas, de certa forma, ela explica bem. O pecado é uma supervalorização. É quando a pessoa ela não reconhece a glória de Deus, né? Não cede a Deus a devida glória, não cede a Deus a devida reverência, e ele passa a entender que ele é o centro do universo, que a vontade dele tem que ser satisfeita a qualquer custo, né? Que ele é o ser mais importante, que tudo tem que se dobrar a ele, tudo tem que se dobrar à sua vontade. Isso é algo que, vamos dizer assim, desde o princípio acalentou dentro do diabo esta ação e que foi comunicada ao homem por meio de sedução. O diabo seduzia o homem nesse intuito mesmo do ego. Então, que ele participa, que ele contribui bastante para o surgimento, né, deste pecado, sim. Mas não somente isso, né? Não somente isso. Também temos
a questão aí da livre possibilidade, né? A escolha má, mas também motivada para a questão